Boa noite! Estamos aqui para mais uma quarta-feira sem censura e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre comunicação no relacionamento. Como anda a sua comunicação por aí? Quem estará com a gente é Fabiana Inspira, do perfil Eu Comunicamente. Então vamos falar tudo sobre o bate-papo, sobre a comunicação, sobre a conversa, né? Como é importante a conversa, como é importante a comunicação entre as pessoas que se relacionam. Claro, falaremos mais com o foco no relacionamento amoroso, mas o diálogo, a conversa é importante em todos os tipos de relações, né? Desde relações de amizade, relações maternas, paternas, relações fraternas e relações amorosas, claro, né? Então vou colocar aqui, enquanto a galera vai chegando, o tema da live de hoje, que é comunicação e relacionamento. Enquanto eu estou mandando também aqui meus aviãozinhos para convidar a galera. Então você pode também mandar os seus aviãozinhos. Boa noite para todos que já estão por aqui. Vankel, Mili, Maiana, Renatinha, boa noite, sejam muito bem-vindas. Vou convidar aqui a nossa convidada de hoje, super especial, é uma amiga especial, uma amiga Fabiana Inspira, do perfil Eu Comunicamente. Boa noite, Sandra. Acho que eu convidei o perfil errado, só um minuto. Convidei o perfil errado. Então falaremos hoje sobre comunicação. Comunicação que é importantíssima em um relacionamento. Boa noite, amiga! Boa noite, gente. Boa noite, Polly maravilhosa. Muito feliz de estar aqui com você. Vou pegar meu fone. Viu? Oi, gente. Muito feliz, viu, Polly, de estar aqui com você. Estou te ouvindo. Muito feliz em estar aqui com você essa noite para falar sobre esse tema bem bacana. Muito feliz. Que maravilha, eu também estou muito feliz de ter você sempre comigo, sempre aqui do meu lado, né? Sempre acompanhando tudo e hoje como convidada. Eu amei ter você como convidada, amei você topar, né? Estar aqui com a gente falando de um assunto que você manja muito bem, que é a comunicação, né? Principalmente a comunicação positiva, que é tão importante, eu estava falando agora na abertura, tão importante em todos os tipos de relacionamentos, né? Em toda relação, a comunicação é a base de tudo, né? Vou então deixar você se apresentar, falar um pouquinho quem é você. Antes disso, olha, gente, que lindo que eu ganhei! Tô vendo aí! Lindo! Linda! Presente de aniversário antecipado. Amei estar aqui comigo sempre. Então, fala um pouquinho. Quem é Fabiana, para quem está chegando, não conhece o perfil Eu Comunicamente? O que é que trata o perfil Eu Comunicamente? O que é que as pessoas vão encontrar lá? Fala um pouquinho de você. Então, eu sou Fabiana, na verdade meu nome é Fabiana Cerqueira. E eu assumi esse nome de Fabiana Inspira por inspirações, por conta das pessoas me dizerem, né, que todos os nossos diálogos levavam a algum tipo de inspiração na vida. Então, aí, nessa mudança de Instagram, o próprio Instagram sugeriu, né, o Fabiana Inspira. Eu falei, isso aqui é uma resposta do universo, vou aderir a isso. Eu sou formada em administração, sou mãe, sou amiga, sou poetisa, como você me descreveu. Gosto de escrever muito, gosto de falar muito mais. E tenho feito alguns textos aí, postando, né, devagarinho ainda, bem no iniciozinho, assim, começando, amadurecendo esse lado que eu tenho desde a infância, que eu trago isso comigo, de escrever meus textos. Sempre gostei de fazer poesia. E agora com a filha cantora, né, comecei a ensaiar, a estender um pouco mais a poesia com ela para acompanhar isso aí. Mas assim, no fundo eu sou só um ser humano em evolução, né? Buscando compartilhar dos meus sentimentos, distribuir um pouco da minha alegria, né? Do que eu sinto, do que eu gosto de fazer e dar sempre um apoio a qualquer pessoa que chega aqui nesse Ombro Amigo.
É isso. Ah, que coisa linda. E ela é tudo isso, viu, gente? Uma pessoa super amiga, super realmente que consegue captar, né? Tudo que a gente sente, né? Apenas com o olhar. Então, esse perfil Eu Comunicamente é de fato, ela consegue se comunicar com a mente das pessoas de uma forma muito linda, muito tranquila, porque ela tem esse dom da comunicação. E por isso o convite de ela estar aqui com a gente falar sobre comunicação, né? A comunicação eu coloquei nos meus stories hoje algumas perguntinhas básicas, né? Como é a comunicação das pessoas no relacionamento? E meu papelzinho caiu aqui. Já Viu? Fala, peguei. Ricardo. E meu papelzinho caiu aqui, mas eu já peguei. Então, 57% eu achei ótimo os resultados da minha enquete. 57% das pessoas que responderam falaram que a comunicação está ótima. Não tem nada de truncado. Oh, que 79, maravilha! não é? Eu achei perfeito. 79% disse que tudo precisa ser realmente dito, né? Nada pode ficar nas entrelinhas. E 71% disse que não espera que a outra pessoa descubra, como se tivesse uma bola de cristal, o que a outra, né? O que o parceiro ou a parceira está querendo sem adivinhações, né? Com adivinhações. Então, tudo precisa ser realmente dito e não espera ninguém falar. Então, assim, os resultados eu achei maravilhoso e fiquei meio que analisando, porque, por outro lado, a gente sabe que um dos pilares do relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, é a comunicação. Porém, entretanto, todavia, é na comunicação também que muita coisa se esbarra, que muita coisa fica ali travado, que muita coisa fica ali truncado, principalmente na comunicação entre casais, né? Na comunicação no relacionamento amoroso, muito dessa comunicação que não funciona de forma fluida, de forma tranquila, acaba gerando inclusive futuras separações, porque não se comunicavam adequadamente, né? Então, comenta Verdade. pra gente aí qual é realmente a sua percepção dessas enquetes que eu coloquei, né? E o que é que você tem a nos falar sobre a comunicação de uma forma, né, mais leve e tranquila. Ai, Polly, antes de falar sobre, de entrar nesse assunto, eu quero mandar um beijo para a Alcione. A A Alcione é Alcia é maravilhosa. maravilhosa. Ela é Alci, muito maravilhosa. obrigada. Você impulsiona os corações da gente. É tão bom, gente, quando a gente está produzindo qualquer tipo de conteúdo, ser prestigiado, encontrar pessoas, né, que repostam as nossas notícias, que repostam os nossos conteúdos, né, que multiplicam o que a gente está falando. Então, Alci, um coração para você, que você continue A sendo Alcia, muito a mais Alcia é linda, eu amo agente multiplicador. demais. Exatamente, multiplica. Você é agente multiplicador, Alci. Então, assim, sua comunicação é nota 1000. Muito obrigada mesmo, viu? Eu vejo aqui, e eu já sou, assim, ouvinte de Polly. Olha o coração aqui pra você, viu, Alci? Ai, Eu coisa já sou, linda. eu já sou, assim, ouvinte assídua de Polly, né? Amiga e fã do trabalho de Polly. E sempre vejo você se manifestando, né, dessa forma assim, sempre carinhosa. Isso é tão importante para qualquer tipo de trabalho. Isso é uma das formas também de comunicar, né? Quando você Com percebe certeza. essa relação, quando você está ali prestigiando, quando você está ali incentivando, às vezes você nem percebe que você tá tendo este papel importante na vida da pessoa, né? E a comunicação, ela vai fluindo dessa, às vezes até silenciosa, né? Mas com uma forma muito eficaz. A Então, Alcia é beijo, maravilhosa Alci. mesmo, Não sei se ela maravilhosa. entrou, não sei se caiu aí, porque ela não se manifestou ainda. Para mim aqui ainda não apareceu. Ela se Beijo, Andréa. manifesta. Beijo, Já tá Del, lá. Adriele. Beijo todo mundo que está aí na live. Então, Polly, quando você falou aí que as pessoas se manifestaram dizendo que a comunicação está fluindo muito bem, maravilhoso. Só que na prática, na verdade, não é isso que a gente percebe acontecendo, né? E se a gente fizer uma análise nossa, primeiro... Ai, assim, agora tá te vendo aí. Se a gente parte do princípio da nossa vida, né? Como é que a gente reage quando a gente é... Oi, Tia Rai, um beijo. Quando a gente é machucada, né? Às vezes você tem uma relação de trabalho, um relacionamento amoroso, relações com filhos, com parentes, sempre tem um arranhãozinho. E a gente fica sempre esperando que o outro se manifeste,
né? A gente, quase nunca a gente toma a iniciativa de parar aquela pessoa e dizer assim, veja bem, olha, hoje você tocou sobre um assunto que para mim é delicado, a forma como você se expressou me magoou, me deixou... Eu entendi que foi dessa forma, foi isso que você quis me dizer? A gente não faz isso, né? Beijo, alguém tá mandando... André tá mandando beijo pra Mari. Beijo, obrigada, André. A Mari tá aí na live assistindo também, viu? Beijo, filha, amo você. Beijo, Hoje lindo. tá liberado para ela, né? Assistir. A família toda, beijo, família. Beijo, Neto. Então, assim, quando você verbaliza, quando você chama a pessoa para conversar e aí você, de fato, bota as cartas na mesa, as coisas se modificam. Porque, às vezes, o outro disse assim, você é feio, né? Mas ele não estava querendo te dizer que você era feio, ele queria te dizer uma outra coisa. E aí, quando isso fica esclarecido, toma um outro destino. Agora, quando você fica esperando que fique subentendido o que o outro está querendo te dizer, aí isso começa a virar a famosa bola de neve. Porque hoje ele só te chamou de feio e você não foi lá perguntar por que você me acha feio, né? O que acontece que você me enxerga dessa forma? Aí amanhã você já guarda, ele me chamou de feio e já não me deu atenção. Aí no dia seguinte, mais uma coisa. Quando você decide, quando você guarda muito e decide verbalizar num dia que às vezes a pessoa chega assim, pisou no seu pé sem querer e não lhe pediu desculpa, você explode, a pessoa fica, nossa, só porque eu pisei no pé, não tô entendendo o que está acontecendo. Na verdade, isso é só resquício de muita coisa que foi guardada por pequenos detalhes que passaram despercebidos, né, que vai juntando e vira uma explosão. Então, o mais importante mesmo é você tratar cada assunto e de imediato, não deixar para depois. Porque depois são outras conclusões. Depois a gente sempre acha que para aquela pessoa você não foi importante naquele momento porque ela deixou subentendido. E ninguém está com a bolinha de cristal ligada 24 horas, então a gente nunca vai adivinhar o que passa na cabeça do outro. É preciso verbalizar para que as coisas fiquem às claras. E isso é muito importante, porque uma vez eu ouvi isso de um amigo, Li, se ela estiver aqui, ela vai se lembrar, né? A gente estava no trabalho, no horário de almoço, né? Almoçando, e aí tinha acontecido algum fato comigo e com meu marido, né? Com o Elson, e eu falando lá, porque não é possível, a gente, né, no almoço assim, comentando, e eu, não, porque eu falei assim, assim, e ele, né, deixou passar batido, e aí um colega nosso de trabalho, ele pegou e falou assim, Polly, você precisa dizer X mais Y. Você não pode dizer XY. Você tem que dizer X mais Y, porque às vezes a pessoa de fato não entende. Às vezes a pessoa de fato não sabe o que você está querendo dizer quando você só diz meia palavra. Então, esqueça aquele ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Não basta, você tem que dizer a palavra inteira. Então, diga o que você realmente está sentindo, diga o que você realmente está achando, diga o que você realmente está pensando, para que a pessoa possa compreender a situação e até, em alguns casos, se defender, se colocar, se posicionar. Porque você não diz, fica esperando que ela se posicione, ela não se posiciona e você fica magoada. Quando ela vai descobrir por que você está magoada, ela vai ficar magoada com você, porque ela diz assim, poxa, mas você não me disse que esperava isso de mim. Então, não tinha como fazer, né? Não tinha como superar a sua expectativa, porque eu não sabia que a sua expectativa era essa. Então, né, é um fato que, ainda bem que na nossa enquete, né, mais de 70% das pessoas tem aí a consciência, não sei se é bem a ação, né, mas tem a consciência de que as coisas precisam ser ditas. Sim. Eu ainda tenho... Desculpa, Polly, tem um fato também, as mulheres, elas somatizam, os homens, eles verbalizam melhor. Né? Normalmente o homem busca essa conversa. E o que não precisa ser necessariamente uma DR. Precisa ser um diálogo. Né? De sentar e de esperar também o melhor momento dos dois. Aconteceu aqui agora, não precisa buscar esse diálogo naquele momento. Aguarda um pouquinho, espera os ânimos se acalmarem. E aí, talvez, se isso foi de manhã, talvez de noite, quando vocês se reencontrarem. Eu queria conversar com você sobre o que aconteceu de manhã. Você está disposto agora? Algumas pessoas têm até a disponibilidade imediata, outras precisam de um tempo maior, né, para digerir tudo o que aconteceu, botar a cabeça no lugar, avaliar a sua postura, né, para perceber também, porque a autoanálise é muito importante.
importante você se perceber, né, como você reagiu. Tem pessoas que nos agridem e nem conseguem perceber que de fato estão fazendo isso, né? Então, às vezes, o nosso tom de voz, tem pessoas que não conseguem conversar, essas pessoas se exaltam. E tem pessoas que são extremamente sensíveis e, ao ouvir a pessoa exaltada, já fica, nossa, eu só queria conversar, e a pessoa já veio para cima e se sente agredida. Isso é mais um impasse. Esse tipo de relacionamento acontece, esse impasse acontece muito em ambientes de trabalho. Né? Em ambiente de trabalho, que nem tudo pode ser resolvido de imediato. Nem todo mundo está disponível. Todo mundo está correndo, querendo resolver o seu. Nem todo mundo está ali aberto, tem um espírito de equipe, né, para sentar, para perceber o outro. Quantas vezes um exemplo que eu gosto de falar sempre assim com os amigos é o seguinte: você liga, hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, essa é a verdade, né? Todo mundo manda um zap. Isso para mim eu gosto de falar, oi gente, tudo bom? Como vocês estão? De ouvir a voz da pessoa. Sempre que eu ouço a voz das pessoas que estão próximas, eu percebo se aquela pessoa está bem ou se não está. E eu sempre pergunto, tudo bem com você? Aí todo mundo responde, tudo ótimo e você? E aí vai desenrolando. Aí no meio da conversa eu sempre pergunto, você está bem mesmo? Se a pessoa não está bem, ela dá aquela pausa pensando, e agora eu conto que não estou bem ou eu guardo isso para mim? Né? O homem, normalmente, ele fala, pô, velho, eu não tô bem, não. Né? Eu tô passando uma situação... O homem, ele verbaliza mais. A mulher, não. A mulher, ela pensa, ela quer carregar o mundo nas costas, né? Porque, infelizmente, colocar isso pra gente, que a gente precisa ser linda, despreocupada, né? E conseguir resolver tudo. Precisamos, a gente não precisa provar nada para ninguém. Cada uma tem seu tempo, tem sua forma de ser. E todo mundo é maravilhoso, tem sapato pro pé de todo mundo, gente. Então não precisa ter esse desespero, né? Eu acho que as relações precisam realmente... A gente precisa respeitar o tempo do outro e perceber o outro, né? Como você passa... Todos os dias a gente, normalmente, agora não, que a gente não passa mais por tantos lugares, né? Mas, por exemplo, eu, antes da pandemia, eu ia levar os meus filhos à escola. Então, todos os dias a gente passava por uma moça varrendo na rua. E aí íamos caminhando e os meninos, bom dia, tia, bom dia, tia, bom dia, tia. Todos os dias tinha isso. No dia que eu passava sem uma das crianças, ela perguntava, oh, cadê o pequenininho? Oh, cadê a maior? Essa pessoa nos percebia, porque a gente percebia a presença dela ali. E como isso é importante, né? E quando eu chegava em casa, eu dizia, olha, a moça que estava varrendo na rua perguntou por você, sentiu falta de você. Como uma pessoa se sente? Assim como quando ela não estava, a gente pensava assim, pô, será que aconteceu alguma coisa com ela? Ela não está aqui hoje. Então é a questão também do perceber o outro, de olhar e enxergar. Não apenas olhar, porque estamos, infelizmente, constantemente só olhando e não percebendo as pessoas. Né? Exato, não. Só olha sem enxergar, né? Isso aí realmente é fato. A Andresa colocou aqui que a experiência que ela tem é que os homens se fecham. Eu vi você falando aí, né, que as mulheres acabam se fechando, guardando mais e os homens conseguem falar mais. Mas, historicamente, a gente inclusive ouve que as mulheres são faladeiras e os homens são mais calados, né? Sim, mas eu As acho mulheres que falam pelos cotovelos, coisa e tal. Mas, nem sempre em qualquer assunto, né? Exato, As mulheres conseguem falar tanto e os homens, de uma forma geral, também. Eu acho que em alguns assuntos que, assim, na verdade, alguns pontos que para a mulher acaba sendo muito mais importante, né? Que a mulher dá muita importância, que para a mulher é muito sentimental. Para o homem não tem tanto sentimento assim, não tem às vezes nem muito sentido, né? E aí é mais um ponto que é importante frisar, né? O que que é importante para mim? O que que é importante para mim? Então, assim, o que, inclusive, na última live do ano de 2020, eu e a Sucena Barroso, maravilhosa, que eu amo, né, falamos, inclusive, de uma possibilidade da carta de valores. Né? Então, assim, você escrever em uma carta mesmo o que é coisa valiosa, o que é de valor para você, que você precisa que seja realmente, né, dado atenção. Sim. E a outra pessoa também dizer isso, porque quando isso está posto, quando as duas pessoas sabem o que existe de mais valor para ambas as partes, elas vão dar mais atenção a isso, né? E tem mais cuidado também nesse território que está sendo pisado, né? Beijo, Rick!
Isso aí que você falou é super importante. Eu lembro dessa live, Polly, no final do ano, e queria... Oi, Soraya, tô te vendo aí também, um beijo, viu? Quem aí fez aquele potinho do desejo, contando, né, o que é que estava fazendo, como é que estava a vida, como é que estava bom, vai dizendo eu aí quem é que foi fazendo. Isso é muito importante. A gente precisa saber o que é que de fato nos deixa feliz. E a gente precisa também ter noção, não, porque assim, às vezes a mulher tem ciclos, né, da vida, tem ciclos que você está muito agitada, tem ciclos que você está impaciente, tem ciclos que o mundo parece que vai explodir nas nossas costas, e aí a gente fica assim, com a corda no pescoço, sufocada. Então assim, nesses ciclos, o que é preciso o outro saber para que você não exploda? Então, é preciso verbalizar. Porque muitas vezes, né, o parceiro, ele chega, olha, não sei o que, você, eu quero ouvir mais isso, eu tô de saco cheio, eu tô cansada, eu tô sonhando. Aí a pessoa fica, desculpe. Né? Às vezes até te pedir desculpa, você fala, ele ainda é irônico. Tá vendo que eu tô aqui me acabando e vem com a ironia dele e me pedir desculpa. Né? A gente faz isso, a gente age dessa forma, mas é uma forma equivocada, porque já estamos sobrecarregados. E porque também a gente tem uma questão também do ser humano, isso não é só da mulher nem do homem, tem uma questão do ego e uma questão do medo de se expor. Quantas vezes às vezes a gente dá uma patadinha assim de leve, pá, vem e você dá aquela, aí você fala, poxa, fui demais, me excedi, mas não tem coragem. No mesmo momento chega lá e diz assim, olha meu amor, me desculpe. Eu me excedi. Eu não tô no meu melhor dia, no meu melhor momento. Sabe? Não era isso que eu queria dizer. Não reconsidere isso aí que eu tô falando, tá? Em outro momento a gente conversa. A gente não tem coragem, não tem atitude. Quer dizer, não que todo mundo não tenha, não é Eu uma acho, Fábio, regra. que muitas vezes também não tem consciência, sabe? Sim, Muitas vezes. exatamente. E aí, Porque mais uma vez, a gente bate na tecla da questão do autoconhecimento mesmo, de você perceber os seus melhores momentos. Às vezes, a gente não percebe que aquele não é o meu melhor momento, né? Tem muita mulher, você falou aí uma coisa importantíssima, que nós mulheres somos cíclicas, né? Então, todo ciclo que a gente passa, né, interfere em tudo que a gente faz. Então, são hormônios que estão variando no nosso corpo, esses hormônios atuam no nosso organismo de forma que vai variar, inclusive, o nosso humor, né? E, sim, assim, sim. infelizmente, tem muitas mulheres que não se ligam, inclusive na fase do seu ciclo, que não sabem nem em que fase do ciclo se encontram, né? Então, assim, mulheres que, por exemplo, usam anticoncepcional hormonal, né? Alguma forma contraceptiva de forma hormonal para não, né? Acabam não menstruando, para não engravidar, mas acabam não menstruando, não se ligam no ciclo, mas o ciclo continua acontecendo. O ciclo continua acontecendo, porque as coisas, os hormônios continuam ali, né? Claro que em dosagens menores, né? Mas eles continuam agindo. Então a gente às vezes não percebe nem o que nós estamos sentindo e queremos que o outro compreenda, né? O momento que Exatamente. nós estamos. E a gente termina sendo também rotulada. Repare que toda vez, às vezes você não está nem no seu ciclo menstrual, mas está um pouco Tá estressada de e a pessoa está de TPM. TPM. Isso, quando eu ouvia isso me matava, porque eu dizia assim, como é que a pessoa tem a cara de pau de abrir a boca para dizer que está na TPM? Se eu não estou na TPM, não, filho, eu estou sobrecarregada mesmo, sabe? Então, assim, isso acontece muito e em todos os lugares, não é só no relacionamento, não é só no trabalho. Às vezes, assim, eu já vi mães de adolescentes passando por isso. Amigas que têm filho na adolescência, de verbalizar essa situação, dizer assim, ainda me diz que eu tô de TPM, o que é que eu faço, amiga? Aí eu disse assim, olha, é difícil a gente que tá do lado de fora opinar, fica parecendo que é muito fácil, e a verdade é que não é. Tudo isso é um Principalmente. exercício diário. Chega. Verbalizar é, verbalizar é um exercício diário. Todos os dias você precisa falar sobre aquilo que te incomoda. E não é falar de uma forma que isso fique chato. Você tem que encontrar um momento para poder verbalizar. Isso me incomoda, isso aqui dói em mim, sabe? Por exemplo, a gente, se você for observar os relacionamentos quando eles estão no início, a mulher normalmente é muito ciumenta, né? Algumas mulheres são muito ciumentas. Então aí tem aquela questão, você tá com um relacionamento, aí vai para um restaurante, encontra uma pessoa, pá, tem alguém lá que foi do seu passado. Na mesma hora a mulher se transforma. Um homem, se o fluxo dele já seguiu, como diz o
ditado agora, se a catraca já girou, ele não tá nem aí. Se ele ainda tem um contato, vai falar, oi, tudo bom, não sei o quê. E tá ali pra curtir com você. Porque a escolha dele naquele momento é você. Aí você está ali de frente pro cara, olhando pra cara dele, acompanhando o movimento do olho, pensando se ele olhar para um lado é porque ele está interessado, porque ele quer saber o que está acontecendo ali atrás. A cabeça 24 horas pensando, e quando poderia ter dito assim, vem cá, olha, eu não tô confortável aqui. Que tal a gente mudar de restaurante? Sabe? De repente tá batendo até uma insegurança aqui em mim. Não é feio, não é vergonhoso. Isso não vai deixar o cara, meu Deus, ela tá... Não, e hoje os relacionamentos são tão diferentes do que foram, assim, no nosso tempo, né, Paulo? Naquela época, assim, quando a gente começou a No seu tempo, bebê. Mas assim, pelo menos, a gente é novinha, claro. Eu sou bem super novinha. moderna. Eu sou super moderna. Mas a gente não namorou muito, Polly, entendeu? Então é isso que eu tô te falando. Negócio, né, que antigamente, no tempo de namorar, eu pelo menos conseguia verbalizar. Quando alguma coisa não me deixava tranquila, eu dizia assim, eu não tô bem, eu preciso sair daqui, inclusive pra me acalmar. Porque senão eu vou me descontrolar. E ter inteligência emocional, eu aprendi isso, que inteligência emocional é importantíssimo. Você Isso precisa... mesmo, Roberto. Esse tempo aí também não é o meu, não. Tá certo, né? Então só eu que tô coroa aqui, né? Tô vendo, viu, Del? Você também. Beijo, Tia Rai. Então, assim, a gente precisa, de fato, conhecer onde é que tá bacana pra gente, onde é que incomoda. Sabendo onde é que incomoda, a gente precisa verbalizar, né? Então, conversando. Se você não tem coragem de fazer isso com frequência, vai fazendo aos poucos. Vá até conversando em outros momentos, de forma que isso não pareça uma conversa sobre esse tema. Mas vá Que deixando de forma claro. que não fique tão parecendo que é uma DR, né? Porque quando fala assim, né? Quando tem assim, a gente precisa conversar, aí já sabe que alguma coisa boa não vai rolar, né? Então tem que ser Exatamente. realmente uma coisa que seja mais fluida mesmo, né? Chegou uma perguntinha aqui, não sei se eu abri. Temos uma perguntinha. Qual o melhor caminho para que essa comunicação flua, né? Qual o melhor caminho para que essa comunicação É homem ou aconteça mulher? tranquilamente? Foi uma mulher. Ah, eu acho assim. Eu acho assim, ó, que o melhor caminho é O que é que você vai tem. mudar na sua resposta se foi Não, homem ou eu estou mulher? perguntando por curiosidade, porque assim, como tem essas questões das pesquisas, de que o homem verbaliza e a mulher não verbaliza, o que a gente fala muito mais, Eu é acho isso. que isso também não é regra. Eu acho que a gente não pode generalizar muito essas questões de homens agem de um jeito ou mulher age de outro, né? Inclusive no exemplo que você deu aí do restaurante, alguns homens são também muito ciumentos, né? Alguns homens Sim. também se incomodam. Então eu acho que nada disso, eu acho que a gente tem como generalizar, né? A questão do homem e da mulher. Em muitas Uhum. situações, eu acho que aí, ó, a Roberta deu a resposta perfeita. Sempre com verdade e respeito em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de relação, inclusive eu acrescentaria aqui. Mas Exatamente. eu acho assim que às vezes, em alguns, né, sem generalizar, mas em muitas vezes a mulher acaba dando muito mais importância a pequenos pontos, né, e Isso. guardando muito aquilo para Isso é ela, muito bom. tentando elocubrar situações, tentando criar, né, inclusive possibilidades sem externalizar isso. E isso que acaba sendo muitas vezes bem ruim, porque né, ela Complicado. precisa externalizar o que ela pensa, o que ela. E assim como ele também. Eu acho que, né, a resposta que o Robério deu aí, obrigado, Robério, pela participação, Muitas pela vezes. presença, que é justamente isso, sempre com muita verdade e respeito, né? A gente respeitar Exato. realmente como a pessoa, inclusive a forma com que a pessoa se verbaliza, né? Oi, Beijo, Vivian, boa Vicky, noite. tô aí, Tati, boa boa noite, amiga noite. linda. Eita, Vi, aí chegou em alta, viu? Eu e Polly ao mesmo tempo. A briga aqui é boa. Hoje, se a gente fizesse uma live, eu, Vivi e Polly, e ninguém falava, não, porque três tagarelas, viu, gente? Mas assim, olha, Polly, um ponto aí que você falou, muitas vezes a gente fica se apegando a pequenos detalhes e termina sugestionando o cara a fazer algumas coisas conosco, né? O parceiro ou até mesmo a mulher, porque todos nós pensamos de formas diferentes, né? Então, às vezes, Claro. você tá ali pensando que, não, ele tá olhando, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo, o cara nem tava fazendo aquilo, ou a mulher também não tava, e a depender da natureza, da personalidade da pessoa, ela vai passar a fazer porque sabe que isso te incomoda. Então, Uhum. algumas pessoas tentam nos desequilibrar, né?
lhe tirar ali do eixo. Então você tem que ter uma inteligência emocional hoje assim Sim. estruturada para que você consiga superar esses momentos, né? Uma coisa que eu acho assim super importante, que foi uma pergunta que eu recebi, não responderam na caixinha, mas mandaram inbox para mim. Além da relação sexual, né, que a mulher descobre que o marido está traindo, de qual a Eita. melhor forma de você perceber com um diálogo? O que eu posso te responder, eu nem sei se essa pessoa já está aí na live, que eu não consegui perceber se já tinha entrado. Mas, assim, muitas vezes a falta de diálogo é tão grande em casa e ambos ficam esperando que o outro dê o primeiro passo, que você chega, vocês estão brigados ali em casa, aí um não encontra, tá dormindo, um dorme no sofá, né, outro dorme no outro quarto, aí se cruza na cozinha, aí tem aquela coisa, não vou por aqui, não vou por aqui, aquele impasse, aquela situação terrível, né, que Chegou a esse ponto, já é um ponto. complicado e já está constrangedor. Quando a pessoa sai para trabalhar, tudo que você sai ali naquele momento, você sai pensando, poxa, será que isso vale a pena? E eu sempre pensei assim na minha vida, quando a gente pensa se vale a pena, já não tá legal a coisa. Porque quando tá tudo bem, você não se pergunta isso vale a pena. Você só quer viver aquele momento, você só quer viver, descobrir, curtir essa pessoa. Quando você precisa pensar se isso vale mesmo a pena para sua vida, já tá num caminho assim conflituoso. Tem que Uhum. pensar nisso, pare para conversar. Porque muitas vezes, no caso do homem, a falta de diálogo é tão grande que ele vai buscar uma pessoa no trabalho para conversar. E se aquela pessoa tiver já na intenção de seduzir, porque a mulher sabe o melhor momento de atacar, né? A mulher sabe a hora de lançar. A gente sempre sabe isso, né? Daí, quando você está querendo dar sua investida, a gente sabe, né? O Aí homem você está também falando, sabe, o o homem homem também mas sabe. o homem costuma atirar para qualquer lado, tal, né? O homem é da natureza masculina sair atirando se ele não está bem, ele se agarra a essa desculpa esfarrapada de que as coisas não estão Uhum. dando certo, né? Então, assim, ele queria uma válvula de escape e por isso ele foi lá e aconteceu, né? A mulher não. A mulher, ela, normalmente, ela vai partir para o ataque, para a traição, se ela já tiver tentado de tudo, se ela já tiver, né, assim, esgotei todas as possibilidades. E aí, às vezes, ela não vai conversar com outra amiga, mas se alguém tiver interessado, ele vai perceber esse momento e ela vai transbordar. E aí vai acontecer um outro relacionamento. Porque vai haver escuta. E relacionamento é escutativa. Todo mundo quer ser Olha, escutado. relacionamento à escuta ativa. É Assim uma colocou aqui que no caso dela chegou a esse ponto até tomar a decisão de um divórcio, né? Então, quando chega a esse ponto realmente, né, de não ter essa escutativa, né? Então, exatamente. precisa sempre de ter escutativa, mas para a escutativa funcionar, para a escuta estar ativa, uma pessoa tem que estar falando, né? Sim. E Então, teve precisa acontecer o diálogo, precisa acontecer a fala, precisa externar o que vai bem, o que não vai bem também, né? Exatamente. E tô vendo aqui, Elcio, que você está falando que não houve traição. Às vezes não precisa da traição, não. Às vezes você já se sente traído com a pessoa por conta da postura que a pessoa toma em relação a você. Aquela postura que está faltando. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, talvez se tivesse sentado para conversar, tivesse resolvido esse problema. Por que separou? Ah, a gente separou porque não estava se dando bem. Mas não estava se dando bem por quê? Né? Eu acho que antes de qualquer coisa terminar, precisa ter um diálogo. Né? Eu sou completamente contra aos relacionamentos que acabam e as pessoas se tornam inimigas. Eu acho que não, que cada Sim, um tem uma sim, história, todo mundo tem uma história que foi bacana, por isso viveu. Né? Porque quando não é exato. legal, no primeiro encontro, no segundo, não deu pra mim, não, tchau. Pronto. Não é isso que acontece? Mas quando você se relaciona com a pessoa, você vive uma história e essa história está chegando ao fim, seja lá por qual motivo for, é preciso conversar para que as coisas E fiquem é melhor que chegue ao fim antes de chegar a um ponto que as pessoas não vão conseguir nem se olhar depois, explicadas. né? Eu Exatamente. Então, falo, assim, falo muito isso com uma amiga em especial que está numa situação semelhante de, né, não conseguirem se cruzar dentro da mesma casa.
E aí eu sempre falo isso. Ah, mas estou tentando por causa dos filhos. Não, não. Se não dá mais, né? Eu sou filha de pais separados. Meus pais se Eu separaram também. desde 4 anos de idade e ela também é, inclusive, né? Eu digo, nós somos filhas de pais separados e nós sobrevivemos. Nós estamos aqui firmes e fortes. Seus filhos não vão morrer por isso. Agora também não se crucifixe, né? Não fique carregando essa carga de estar no relacionamento sem estar num relacionamento saudável mais por conta dos filhos. Porque isso só vai ser pior, inclusive para os filhos. Porque vai chegar um Exato. ponto que esse relacionamento vai estar tão Engraçado. ruim, que para os filhos isso vai dar um reflexo muito ruim também, né? Então, realmente, precisa encontrar ali um ponto de equilíbrio, não é? Um eixo de realmente essa questão aí da inteligência emocional, que não é todo mundo. Eu sempre falo assim, a inteligência emocional deve ser uma disciplina da escola, desde a primeira infância. Desde a primeira Exatamente. infância, nós devemos ter uma disciplina na escola de inteligência emocional. Alguém falou Eu aqui. recebi aqui também aqui no privado, né, no lugar de perguntas, que a gente precisa lembrar, claro, sempre que, né, no relacionamento e parceiros podem ser relações de ambos os sexos, né? Acho que Uhum. talvez possa ter relação que a gente está o homem, a mulher, né? Então, existem relações só de homens, existem relações só de mulheres, então, né, precisamos realmente ficar atentos e que, claro, não é sempre regra, né? Como nós já falamos Sim. aqui. E relacionamento de homossexual, eles conversam bastante, muito mais do que hétero, sabia? Os que eu conheço, assim, eu tenho muitos amigos que são homossexuais e que conversam comigo, sempre falam assim, ah, amiga, eu verbalizo mesmo, eu chego, chamo e digo, olha, isso não tá dando certo pra mim, não tô gostando, tô morrendo de ciúme, eu acho fantástico. Eu tive muito Não problema, são assim, todos também não, amiga. Não são todos também não, tá? verbalizam, Não né? são todas nem todas. Vivian colocou um ponto aqui que eu acho que assim é o X da questão, né? Apesar de falar muito, não sou de DR, sou muito reservada sobre o que mais importa. Então, para mim, não é fácil essa comunicação. Eu acho que eu chego em um ponto semelhante e muitas pessoas chegam em um ponto semelhante. Então, assim, falar entre amigos, falar aqui até, inclusive, para live, né? Para, sei lá, 15, 20, 30 pessoas, sou ótima, super comunicativa, mas em determinado ponto, quando toca exatamente onde pode me machucar, né? Onde toca ali em um momento de uma relação que realmente é muito mais significativa e que eu sei que aquilo de alguma forma pode trazer alguma mágoa. Então, para que isso não aconteça, acaba se fechando, acaba, né, se guardando, acaba Se ali reservando, reservando, esperando que o reservando, outro reservando, reservando, e reservando, reservando. transbordando. E depois transbordando. Fica esperando, na verdade, que o outro esteja com a bola de cristal ligada, né? Para pensar Exato. ou para entender se. Ai, será que esse momento era isso que ela estava querendo falar? Mas é isso que a gente está falando da importância de verbalizar. Enquanto você não verbaliza, você não pode cobrar a postura do outro. Porque o outro não tem condição de perceber o que de fato te incomoda. Porque nós mulheres nos incomodamos com uma toalha molhada em cima da cama. Se todos os dias você pegar seu maridinho e disser assim, olha meu amor, não bote a toalha molhada em cima da cama não, que isso aqui me incomoda e me incomoda, porque quando eu volto e quero sentar, eu sento no molhado. Aí, em vez de você pegar a toalha e botar no lugar, pega e entrega ele para que ele faça isso. Aí você vai falar a primeira vez, na segunda ele vai fazer, a quinta vez ele já vai se lembrar disso. Agora, a Pois gente é. costuma fazer o quê? Poxa vida, todo dia eu te peço e te falo que não é para deixar a toalha molhada em cima da cama. Aqui, eu cheguei, a toalha tá molhada em cima da cama. Não é isso que a gente faz? É isso. A gente faz isso com os filhos, assim a gente educa os Sim. nossos filhos. A gente faz isso nos relacionamentos, né? E às vezes a gente faz uma relação, gente, que para não passar despercebida, é relação de amigo. Quantos amigos se afastaram por mal entendido? E agora, depois que tem o WhatsApp, gente, por exemplo, eu passei cada experiência nessa pandemia, assim, que eu disse, meu Deus do céu, se não fosse triste, seria cômico, né? Porque é inacreditável. Às vezes a pessoa te manda uma mensagem, aí eu leio, releio, eu falo, não, acho que ela tá querendo dizer isso aqui. Puf, vou lá e respondo. A pessoa vira um peixe-boi e você não sabe que ela tá daquele jeito.
simplesmente desaparecem. E aí você fica pensando assim, e aí, o que será que aconteceu? Por que foi que sumiu? A pessoa não verbalizou. E às vezes lá se vai uma amizade super importante para a vida, né, de ambos, Com certeza. não foi verbalizado. Então a gente precisa dizer ao outro, poxa, você está dizendo isso, é isso mesmo que você quer, que eu estou entendendo que você está querendo dizer? Porque se for, estou incomodada, eu não gostei de ouvir isso, não. Ou não estou pronta para ouvir isso. É muito importante a gente também dizer ao outro que não está pronto para ouvir. Exato. A Porque às Valéria vezes colocou aqui. o outro vem cheio de conversa para lhe dizer e você não está preparado para ouvir. E assim, o fato de dizer, verbalizar, eu não estou pronto para ouvir, não é uma falta de respeito, não. É um respeito consigo. De dizer, Consigo olha, mesmo, hoje exatamente. não estou pronta para ouvir isso aí, não. E é Amanhã a gente importante, conversa, né? exatamente. E é muito importante a gente se conhecer. Você fez uma outra Isso. coisa também naquela live fantástica. Faça a cartinha, o que mais você gosta em mim, o mais te incomoda em mim. Quantos fizeram? Esse aí é um bom começo de planejamento para o ano do relacionamento, seja ele em qualquer esfera, né? Você saber o que é que incomoda no outro. E é importante também, gente, a gente verbalizar as atitudes que o outro tem e que lhe deixam bem. É importante você Claro, dizer, poxa, eu claro, adoro para não quando só você falar as faz coisas isso. negativas, né? A Andresa Exatamente. colocou aqui, a usar mesmo dessa comunicação positiva, né? Exatamente. E às vezes até uma coisa negativa, se você conseguir enxergar de forma positiva para levar esse diálogo, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Porque às vezes até essa toalha molhada que incomoda, você chegar, oh meu amor, que bom que hoje você se lembrou que não vai deixar a toalha molhada aqui na cama, parabéns! A pessoa aí diz, oh, ela me notou, né? Porque a gente, o tempo todo, a gente está ali na busca por ser aceito, né? O Uhum. Big Brother até aí passando isso aí. Poliana não gosta de Big Brother, não, viu? Eu Não, adoro. totalmente por fora, totalmente por Eu, fora. Conheci eu adoro Big Lumina, Lucas e Gilberto e Brother. só Pois é. Mas aí recente por causa do babado. está falando-se muito sobre isso agora, dessa importância de ser aceito, aceito pelos grupos. Quantas pessoas se conhecem, sabem seus limites, mas camuflam isso para serem aceitos em determinados grupos. Quando você faz isso, você tá, é uma bomba relógio. Porque na hora que um ali pisar no seu calo, não haverá comunicação, só explosão. Com certeza. Então a gente precisa. Leia, pode. Vivian colocou aqui uma coisa muito importante, mas antes de Vivian, Valéria, né, já tinha colocado aqui também que quando existe um desgaste já na relação, isso já dificulta o diálogo, né? Pois o desgaste se torna sempre uma confusão. Então, na verdade, assim, já existe o desgaste, já existe o atrito, então toda vez que vai tentar uma comunicação qualquer gera uma confusão. E aí Vivian coloca um pouquinho mais lá embaixo que, né, ela nunca esperava, ela não espera a bola de cristal e não cobra. Liga o modo, todo mundo é adulto e tem que se responsabilizar pelo que faz. Isso é ótimo. Não vi. Mas ela descobriu, calma, no relacionamento, né, no relacionamento antigo dela, que tem gente que não tem amadurecimento emocional. Então, né, o É melhor, claro, maturidade. era sempre conversar, exatamente. O que acontece justamente o que a gente falou um pouquinho antes, que a educação emocional, a inteligência emocional tinha que ser, gente, disciplina escolar Exatamente. desde a pré-alfabetização, né? Então nós estamos vivendo hoje um momento crítico, né? Com essa pandemia, já vamos completar aí um ano, estamos próximos de completar um ano de pandemia, de isolamento social, que se a gente tivesse o mínimo de inteligência emocional, nós não íamos estar com as situações de neuras, né? De problemas psíquicos, psicológicos que nós estamos enfrentando por conta dessa pandemia, porque realmente a comunicação em casa, né, acaba ficando realmente truncada, acaba ficando desgastada, porque você não tem Exaustivo. com quem, inclusive, exaustiva, porque você não tem nem com quem se comunicar direito fora ali do seu ambiente doméstico, né? Então isso Verdade. também ali vai
Impactando. Beijo, Laís, linda. Beijo, Bita, minha comadinha aí que tá aí me assistindo também, nos assistindo também. Esse negócio da pandemia, Paula, é super importante a gente falar, né? Agora tem um dilema, um impasse muito grande, que são alguns pais querendo, de qualquer forma, um retorno às aulas. Gente, aí eu sou contra, os meus filhos não voltarão. Mas eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas, né? Os comentários não estão subindo aqui para mim, então eu não estou vendo tudo, viu, Paulo? Você vai lendo aí. Tá. Eu fico tentando me colocar no lugar dessas famílias. Muitas famílias estão já exaustas de serem professores. Né? Ninguém está sendo mais, a essa altura do campeonato, ninguém mais, salvo as exceções, né? Ninguém mais está sendo empregada doméstica, porque no começo teve que todo mundo fazer tudo. Eu continuo fazendo tudo aqui em casa. É exaustivo, Mas logo no início da pandemia, eu optei por chamar os 4 aqui. A gente precisa sentar para conversar. Conversar. É um momento difícil. Agora, eu juro que eu falei assim, eu acho que vai até o São João. Essa era a minha expectativa. São João de que ano você não disse, né? O São João de que ano você não disse. Exatamente. Então, assim, quando eu sentei e conversei e falei assim, olha, eu acredito que a gente vai passar um tempo em casa, talvez até o São João, então a gente vai precisar se ajudar em muita coisa. O que não era feito, arrumar a cama, que quem não arrumava vai precisar arrumar, né? Na hora que toma banho, já adiante aí seu lado, já lave sua calcinha, lave sua cueca para me ajudar também. Um lava o prato do almoço, outro do café da manhã. Aí você vê a importância da comunicação mesmo, né? Em qualquer... Foi o que eu falei na abertura da live, a importância da comunicação em qualquer tipo de relacionamento. Nós íamos focar aqui para a questão do relacionamento amoroso, porque, né, é meio que o nicho da coisa, mas é importante para tudo, né? E aí existe a ideia falando que na casa dela tem a reunião familiar, existe a importância de você realmente reunir com a família, com as crianças de qualquer idade que seja, para que todo mundo externalize o que está bem e o que não está bem, né? E aí Tati colocou aqui, Tatiana, né? Voltou aqui. Quando crianças, ouvimos muito, engole o choro, né? Muitos pais, minha mãe falava de muito, cala a boca, não fale nada. Cale a boca, entupa, cale sua boca. E aí, quando adulto, a gente descobre que a gente tem que falar, né? Então, assim, eu fui ensinada a vida toda, quando eu estiver falando, cale a boca. Cale sua boca, não fale nada, engole o choro, né? Se entupa. E aí, depois, quando eu tô agora no lado de cá, eu tenho que falar tudo. Eu tenho que externalizar tudo. Realmente, a gente não consegue, porque a gente cria bloqueios, né? Desde a infância, cria bloqueios desde o primeiro momento, quando a gente tenta externar, né? E aí a gente é bloqueado. Chega um momento que você precisa falar tudo, que você precisa dividir tudo, e aí realmente é complexo, né? Como é que a gente sai? E ainda tem uma questão também, a mulher que fala muito, assim, muitas vezes é tida como a problemática, né? Porque tem mulher que verbaliza muito, tem mulher que explode, que o pavio é muito curto, né? Então, assim, para essas pessoas, você precisa entender qual é o seu tempo. Eu posso chegar até aqui nesse diálogo, daqui para cá vai ser briga. Então, fulano, segura aí um pouquinho, vamos conversar em outro momento, porque daqui para frente a gente vai brigar, porque eu já não estou conseguindo mais raciocinar. Essa é a verdade, né? Porque algumas pessoas explodem por muito pouco, outras conseguem levar um diálogo. Ainda tem aquelas que, entre o pavio curto e o diálogo, se exaltam. Eu já fui essa mulher. Eu já estive nesse ponto de, quando começa a conversar bem, e aí tocou numa ferida... Né? É a falta de inteligência emocional, né? A gente deixa o emocional falar muito mais alto, né? A gente deixa o emocional externalizar muito mais. Dea colocou aqui que a dificuldade maior hoje é educar, lembrando disso, que a gente não pode falar, né? Se entupa, nem mais um pio, cale sua boca, né? E aí aqui entra justamente a educação positiva, educação, né? Não violenta, a comunicação positiva. Então, você tem o seu momento de falar, mas você precisa ouvir o momento de falar também. Então, a gente precisa entrar em um acordo, quem fala, quem ouve, depois eu vou te escutar, né? Então, realmente, é um processo que a gente vai realmente aprendendo para ensinar, inclusive. Aí eu acredito que as gerações futuras já vai estar um pouquinho melhor do que, né, nós vivenciamos. Só da gente presenciar mulheres conseguindo reagir a atitudes de submissão que existiam em casa, porque infelizmente também fomos educadas para isso, para ouvir e calar do marido, dos pais, dos homens na rua em geral,
né? A gente Com foi educado certeza. para isso e hoje em dia a mulher já consegue verbalizar: não, não é isso que eu quero para mim, tchau, a fila andou, pegue seu rumo, não lhe quero mais. E em relação de trabalho também, você dizer, olha, dos chefes, né? Que muitas vezes o chefe quer dizer para a Sim, mulher, quer impor situações para mulheres que para homens são diferentes, e a mulher consegue se posicionar. E as crianças hoje em dia, elas já, as meninas principalmente, elas já chegam empoderadas, já sabem o que quer fazer, já sabem o que pode ouvir, né? Algumas, né? Mas assim, eu sinto que a maioria, isso tem caminhado de uma forma positiva. No meu tempo, eu não fui educada para discutir com ninguém, não. Se uma pessoa falasse com você, não, para sim, ser sim. educada, recue, não fale, não discuta, não vá bater boca nem nada. Aí eu já cheguei desaforada. E aí, recue era uma coisa, tem essa complicada para mim, porque eu vou recuar, não vou recuar, não, vou verbalizar, eu quero dizer isso, não é isso que você está pensando, não. Exatamente. Mas sempre buscando esclarecer, né? E Perfeito. depois que eu entendi essa questão da inteligência emocional, isso me ajudou demais na comunicação, entendeu? Aí foi que a comunicação começou a fluir de uma forma maravilhosa na minha vida, porque eu consegui entender o meu tempo de fala, o meu tempo de silêncio e aprendi a observar o tempo das pessoas. Então, muitas Isso é tão vezes, importante, né? exatamente, quantas pessoas estão do lado da gente e não nos conhecem? Às vezes um estranho te olha, te percebe melhor do que quem está ao seu lado. Então, quem fala muito, de repente silenciou, alguma coisa está acontecendo, né? Todo excesso revela uma falta, né? Então, Com a gente certeza. precisa estar atento a esses sinais, porque quando a boca não fala, o corpo verbaliza tudo. O seu Verbaliza. corpo te Somatiza, né? Vai entrega. somatizando. E ele entrega, o corpo entrega, né? Tem um livro, inclusive, falando sobre isso, que o corpo fala, né? A sua forma de Sim. olhar, a forma que seus pés ficam, a forma como você expressa suas mãos, o corpo. Tem pessoas que, tem crianças, inclusive, que já ficam assim, né? Você já percebe, psicólogos, aí, terapeutas, já consegue identificar alguns sinais, né? Então, assim, o corpo da gente fala muito, muitas vezes a gente cala, né? Tentando, não, eu mesmo vou resolver isso aqui comigo. E não vai, você não vai resolver sozinho, você só vai resolver se você colocar para o mundo, para o outro, até para o universo jogar, me ajuda, manda uma orientação aí, que eu estou perdida, estou precisando de um socorro, mas verbalize, é muito importante verbalizar. Inclusive, né? Estamos chegando, né, infelizmente, no final da live, mas precisamos falar também da comunicação na hora H. Na hora do vamos ver, na hora do Vucu Vucu. Mari, se estiver na live, pode dar tchau. Tchau, Mari, não pode mais não, viu? Um beijo. Deixei pro final para você ver mamãe até o final, mas agora nós precisamos falar um pouquinho da comunicação na hora do sexo, já que estamos numa quarta sem censura, né? Vamos falar também da comunicação na hora H, né? Na hora do sexo. Pode ficar, Roberto, só as crianças têm que sair. Ele colocou aqui, Roberto, 10% é comunicação verbal e 90% é não verbal, exatamente, comportamental, né? Então, às vezes, os gestos que a gente fala, né? As caras e bocas que a gente faz, eu faço muitas caras e bocas, isso me entrega muito, então isso comunica muito também, né? Comunica demais. A expressão, né? Eu sempre ando corrigindo as pessoas assim que andam próximas, né? Que eu falo assim, ó, às vezes você tá conversando, você faz um trejeito assim, eu já sei o que é que você tá querendo dizer, e você tá dizendo, não, eu tô gostando, mas sua cara tá dizendo, eu tô odiando, não tô gostando disso, não. Então, assim, o corpo fala, não tem como esconder. E se a E aí eu pessoa vou... Fale, fala, Fábio. A gente já tinha previsto isso, que a gente ia brigar para ver quem ia falar, né? e se a pessoa for alguém observador, ele vai saber que você tá mentindo para você mesmo. Né? Porque o pior de tudo dessas relações, Polly, é quando você se engana. Você pensa que está Uhum. enganando o outro, mas no fundo, no fundo, você só está se enganando. Se Isso enganando, é se enganando. péssimo, né? E aí eu vou trazer esse gancho todo que você está falando aí para o momento que eu quero chegar, né? Para o Vamos lá. momento que eu quero chegar. Então, exatamente quando, né, atire a primeira pedra aqui, a mulher que nunca fingiu, né, um orgasmo, a mulher que nunca fingiu um prazer,
por N questões, né? Desde não estar afim até desde sentir dor no momento da relação e por isso ela indeseja essa relação. Mas o corpo dela fala, né? E aí o que acontece? A gente cansa de dizer isso aqui, né? Aqui no meu perfil, todas as lives praticamente a gente diz isso. Nós não somos obrigadas. Então, se não tá afim, se não tá legal naquele dia, não existe mais aquela história de contrato matrimonial, porque você é casada, você tem que cumprir com algum calendário sexual com o seu marido, né? Ou com sua esposa, ou com quem você se relaciona aí, né? Na sua vida. Então, quando você realmente não deseja aquilo, o seu corpo externaliza isso. E aí as suas feições, né? E muito mais do que as suas feições que você transmite para outra pessoa, você se engana, né? Você está ali se autossabotando, você está ali mentindo para você mesma. E aí Exatamente. é que entra também um ponto importante da relação. Se não tô legal hoje, se não tô afim hoje, eu preciso dizer, e aí a gente precisa dizer de forma tranquila, claro, para que a outra pessoa compreenda que não é porque não gosto mais, não é porque não tenho mais tesão, não é porque eu não tenho mais vontade. É porque, de fato, hoje eu não tô bem, né? Hoje aconteceu alguma coisa comigo que muitas vezes, aí infelizmente eu vou ter que, né, sexualizar, como é que eu posso dizer? Sexualizar, né? Não em questão do ato sexual, mas da diferença sexual entre homem e mulher, né? A mulher, quando ela não tá bem com o emocional dela, dificilmente ela conseguirá se entregar para o ato sexual. Sim. Né? Já o homem pode ter acontecido o que foi, chegou ali na hora, se ele der vontade, ele quer, né? Ele quer realizar o ato e pronto, ele quer satisfazer, né? O fisiológico, o emocional não fala muito alto, mas a mulher não. E aí precisa encontrar, né, uma Amiga. forma a medida para que seja dito, inclusive para que seja dito quando não tá legal, né? Ó, desse jeito não tá Exatamente. legal, não tá gostoso, eu prefiro assim, eu prefiro assado. E para você chegar a esse ponto de você dizer como você prefere, como para você é mais gostoso, como, né, o que você gosta de fazer, o que você gosta que a outra pessoa faça, você precisa se conhecer. Muito, muito bem. Façam o curso de pompoarismo com Poli. Essa é a minha dica. Gente, autoconhecimento é tudo. Inclusive, é empoderamento. Eu Com fiz, eu sou certeza. aluna da primeira turma de Poli e eu me sinto outra mulher depois disso, sabe? É fantástico em todos os aspectos. Primeiro que abre a sua mente. Você derruba, eu saí derrubando um monte de tabu que eu tinha na minha vida. Eu falei, meu Deus, que eu não vivi tanta coisa antes. Pra que eu tava me prendendo? Sabe, isso é libertador. São correntes que amarram em você, que você deixa isso para trás e você consegue viver, enxergar outras oportunidades, né? Uma forma de sentir prazer de verdade. Né? Quantas mulheres, na nossa primeira turma, a gente conversou muito sobre isso. Quantas pessoas não sabem o que é a mulher chegar ao orgasmo? Né? Quantas não, tem até vergonha? Eu por exemplo, nunca fui de conversar sobre isso com minhas amigas. Né? Aqui na live tem um bocado. Beijo, meninas! Amo vocês! Mas assim, quantas vezes Vamos eu não. falar sobre isso também, viu, meninas? Esquentar os grupos ali para que a gente realmente quebre os tabus, quebre realmente esses preconceitos de que mulher não pode falar sobre sexo. Se nós vivemos, nós podemos sim, nós devemos falar aquilo que nos angustia, aquilo que nos faz bem, aquilo que a gente gosta, falar com a pessoa que a gente se relaciona e com as amigas também, para que essa troca é muito sadia. Sim, e também, Paulo, tem aquela coisa, quando você sabe o que é bom, o que te dá prazer, e consegue conversar com o seu parceiro sobre isso, nossa, a relação muda, é outra Com coisa, gente. certeza. E Aumenta alguns muito a homens, intimidade. exatamente, e inclusive a cumplicidade, né? Não só a Sim. intimidade, mas a cumplicidade, né? Você começa assim, você se sente tão potente, e se o cara que tá com você também é um cara assim bom e de verdade, ele fica feliz da vida, porque agora ele vai dizer assim, opa, veja bem, vou dar uma estudada aqui no que é como, de que forma eu posso pedir isso aqui para ela, né? Agora que a mente está mudando, a cabeça está mais aberta, vamos, né, incrementar umas coisas, vamos dar uma pimentada na relação. Beijo, Lívia, obrigada.
Então, assim, é muito importante, gente, a gente se comunicar, né? E é importante também você trazer isso, sempre você, mulher, traga isso para o seu relacionamento. Isso será um divisor de águas, sabe? Eu falo isso Inclusive, existem alguns joguinhos, inclusive, que facilitam, né, essa comunicação para o ato sexual em si, pontualmente, porque existem realmente muitas mulheres, principalmente por conta de toda a questão do tabu mesmo, do machismo, né, da opressão da sexualidade feminina, que não se sente à vontade de falar, porque toda vez que tentou falar algo sobre, ei, cala a boca, não fala sobre isso que é feio, ei, mulher não fala sobre isso porque mulher direita não fala, né, isso, sobre sexo. Então, se você quer ser uma mulher direita, você não precisa falar dessas coisas, né? isso, Então, tem que ser realmente a puritana. Então, isso. o que acontece? Existem muitos artifícios que podem facilitar. Existem alguns joguinhos, inclusive, A né? Que raspadinha vão. pode. A raspadinha, exatamente. Aqueles dadinhos básicos, né? Sim, Algumas cartinhas que vão ajudar ali nessa comunicação, o que você gosta, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Né? E você pode, inclusive, criar algum joguinho, aquele joguinho antigo, de verdade ou consequência. É o joguinho mais sim. gostoso de você jogar com a parceria, né? Verdade ou consequência. Aí você pergunta uma coisa que você tá afim de saber, é verdade que você gosta, ou que você gostaria que eu fizesse isso e isso, entendeu? E aí você já faz o jogo e ainda apimenta, né, a situação, ainda dá uma apimentada, uma levantada na situação, porque aí a consequência só tá vocês dois brincando, a consequência vai ser as melhores possível para os dois. Né? Então, Exatamente, você exatamente. estimula ali, estimula um diálogo, estimula uma conversa de uma forma sensual, de uma forma mais realmente romântica, enfim, de uma forma com que vocês possam falar sobre a temática de sexo, porque não é todo casal, não é toda relação que as pessoas conseguem conversar abertamente sobre sexo, né? Não é. Exatamente. Então E também outra acabam dica, fazendo muito sem falar nada. isso. E uma outra dica super importante, toda mulher precisa ter o seu brinquedinho de estimação. É autoconhecimento, faz parte do autoconhecimento. Gente, porque, olha, deixa eu te dizer uma coisa, depois que você adquire o seu brinquedinho, a comunicação vai fluir, gente, tão natural. Vocês não têm noção não, de como vai vir comunicação, vai vir tanto assunto para ser falado com o seu parceiro, entendeu? É tanto assunto que vem à tona, que aí a coisa fica mais gostosa ainda. É super importante cada mulher ter o seu brinquedinho, né? Depois que pode começar a trabalhar com isso, gente, vocês não queiram saber, não, quanta coisa eu fui buscar. Eu não dei sossego a Polly, porque cada dia eu queria saber uma coisa diferente. Isso, e assim, quem me conhece sabe como eu sou tímida, assim, nesse lado para falar sobre isso. Eu era tímida, muito tímida para falar sobre essas questões, tinha muitos tabus, assim, né? Ai, não sei se posso, não sei se devo, ai, isso é ruim, ah, será que. Sabe, tinha muito essa questão. Agora não tem mais, não. Agora eu tô dando dica para as amigas. Agora, meu primeiro post, quando eu recebi uma sacolinha assim, com meus brinquedinhos, eu falei, e agora, será que eu posto assim? Será que eu posto assim? Ah, porque fulano vai ver, vai falar isso. Ah, os amigos de meu marido vão falar que quer saber? Eu tô preocupada mais com o que os amigos vão dizer. Não, gente, eu tô preocupada com o que vai acontecer comigo e com ele. Então, me ia postar assim, depois dessa, tá perguntando, é tímida pra essas coisas, eu era muito tímida. Agora eu não sou mais, não, viu? Agora eu tô Porque existem bem muitos mal. bloqueios, né? Sim, Sayonara, pode sim. me procurar que eu tenho brinquedinhos aqui, viu? Pois é, Pode procurar. conheço os brinquedinhos de Polly que são sensacionais, são fantásticos. E assim, essa timidez veio mesmo por conta da educação que eu tive. Meu pai sempre foi muito Exato. isso, mulher não pode, menina não pode fazer isso. Senta, fecha as pernas, né? Então você tinha que ser muito educada, tem que estar sempre de presença, não pode falar muito alto, eu falo altão, gritando quase, praticamente, não fecho a boca. E aí, na hora, como é que você vai falar sobre essas coisas? É super complicado. Meu irmão tá aí agora mandando as carinhas pra frente, tá morrendo de vergonha. Mas é verdade. Essa é a realidade. Paula, acorde, viu, minha filha? Vai pegar seus brinquedinhos também, para deixar ele nas E alturas. Isso é aí, já que importante, você ele vai falou fazer. disso, vamos para fechar a live, que a gente já tá em uma hora, eu tenho medo do Instagram derrubar e não Pode deixar eu salvar. derrubar. Mas para fechar a live, já que você tocou nesse assunto dos brinquedinhos, né? E aí, Ricardo já fez a carinha dele de. Existe muito tabu. Existe muito tabu. Vendo assim, vendo muitos brinquedinhos maravilhosos, viu? Maravilhosos. Existe muito tabu, principalmente
no homem, né? Sim. Enquanto a mulher chega com um brinquedinho na relação. Então existe ela sabe ideia, ela sabe ideia. Existe aquela ideia assim, né, que vai competir, né? Que o Sim. brinquedinho vai ser um Vai rival não, para o menino. homem, né? Vai só apimentar a coisa. O brinquedinho, na verdade, ele funciona para o autoconhecimento da mulher. Em primeiro lugar, para mim, eu enxergo dessa forma. Agora, falando como sua Sim. cliente, sabe, Polly? O brinquedinho, ele funciona mesmo com autoconhecimento. É naquele momento, você e seu brinquedo, que você vai identificar, olha, isso aqui para mim, nesse ponto é bacana, nesse ponto eu vou à loucura, nesse ponto aqui eu... Ai, meu Deus, me salva, nesse ponto deu calor, sabe? Ah, aqui nessa zona eu já não gosto muito, não. Então você vai ajudar seu parceiro a te ajudar a chegar no prazer muito mais rápido, né? E de forma gostosa. Porque quantas pessoas reclamam da questão do relacionamento sem aquela pimenta, dizem, eu tô cansada, todo dia aquela mesma coisa, chegou ali, tá. E hoje vai lá com pressa, ou então aquela coisa uma coisa que na sua live, inclusive, foi super importante que a gente sempre ouvi, quando eu conversava, pouquíssimas vezes que conversei com amigas falando sobre isso, aquela questão do negócio de eficácia. Gente, isso é terrível, não faz isso não. O DJ maluco. Exatamente. Então, assim, ó, Poliana é uma consultora sensacional, e a Alci está dizendo aí, ó, Poli é uma consultora maravilhosa, de fato, Poli ensina, Poli você inspira, seu trabalho é maravilhoso, você abre a mente, você derruba tabus, mas é muito importante que parta da gente essa busca. Sim, A gente sim. precisa correr atrás desse autoconhecimento, sabe? Para poder você ficar leve. Daí sim, ó, a Sofia tá se acabando de dar risada. Para poder você dizer para o seu parceiro o que sim, o que não, nessa zona que eu não gosto, e ficar confortável. E não ser aquela questão de aniversário, dia dos namorados, aniversário de casamento, que aí vai ter uma festinha no AP, vai ter um negócio mais apimentado. Não deve ser assim, gente. A relação sexual é uma troca de energia tão importante, uma energia vital, inclusive. Vital mesmo. Então, isso é muito importante pra gente, para você estar desperdiçando sua energia vital com qualquer coisa, com qualquer pessoa, ou de forma equivocada. Então, não vá não. Pense, meninas, vocês podem... O poder está nas nossas mãos. Quando a gente entender que é assim que a coisa funciona... Ó, Gisele, coach maravilhosa, entrando aí agora, já quase quando a gente está saindo, mas ela quer a potência feminina aí, que escreve... Não é Gisele, não é Geise. Geise Ah, é gente, outra amiga. desculpa, pensei que era... Potente também, maravilhosa também. Pronto, aí também, que fala, escreve coisas assim sensacionais. Então, assim, é tão importante pra gente isso, né? Da gente ficar empoderada, saber o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente precisa, como você disse, conhecer o prazer do jeito que precisa e merece. Ah, meu Deus, isso é maravilhoso. Claro, Já vi que viver o suspender prazer. o Eu suspendi príncipe. os comentários para fazerem um print pra gente, marcar a gente, pedir nova live com essa maravilhosa aí sobre comunicação, que foi linda, eu adorei. Faça um Ai, print, por print favor, aí, minha Alci. gente. E aí, vamos. Chegou aqui mais uma perguntinha. Desativei os comentários só para o print, já vou voltar. Tá. Vai cair, exatamente. Vou salvar essa live maravilhosa. Já tô com medo, já vou ativar os comentários de novo. Já Sim. estou com medo Ai, de meu Deus. perder a live, porque já estamos em 1 hora e 8 minutos. Então, Fabi, deixa aí os seus comentários finais, né? Qual a sua dica final para que a gente possa potencializar a vivência desse prazer através da comunicação, né? Através da comunicação positiva, o quanto que essa comunicação é importante no relacionamento e na vivência desse prazer, da forma que a gente deseja, precisa e merece, porque nós estamos aqui porque merecemos viver e viver com muito prazer. Quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui na live, né? Muito obrigado pela presença, pela participação, por estarem sempre aqui com a gente. Mas antes disso, deixa a Fábio falar aí qual é a dica dela final para nossa noite de hoje. Ó, a minha dica é assim, ó, pense, verbalize e haja. Isso é tudo que a gente precisa, pensar, verbalizar e agir. Eu queria deixar um poema meu aqui, que eu sou poetisa. Sigam lá quem não conhece Fabiana, @eu comunicamente. A gente nunca sabe o que cada um traz no coração, mas quer saber, faça a sua parte. Se entregue sem metade, confie na sua intuição. Não tenha medo, não. Seja luz, mesmo onde houver escuridão. Você não sabe a força que vem de seu coração. O universo conspira, presta atenção.
Eu sou Fabiana Inspira, do Eu Comunicamente. Foi maravilhosa a nossa noite. Muito obrigada, minha gente. Polly, você é sensacional. Te amo, continue inspirando pessoas. Você liberta, já te falei isso. Você salva vidas. É maravilhoso estar aqui. Muito obrigada pela minha primeira live ter sido com você. Amei estar aqui com vocês, com todos vocês, minhas amigas lindas, maravilhosas. Mais vezes, com certeza. Obrigada por nos prestigiarem. Continue, gente, prestigiando as amigas. Continue aqui assistindo o Polly, que isso é muito importante para o trabalho dela e para fortalecer as meninas. Beijo, Alci, você está em meu coração. Beijo a todo mundo que estava aqui na live. Obrigada, gratidão. Muito obrigada a todo mundo pela sua fala final aí. Roberto acrescentou aqui, muito obrigada, Roberto. Tem poder quem age. É isso mesmo, né? Vamos agir, vamos nos comunicar para que a gente tenha o poder de viver plenamente o nosso prazer, né? E o prazer de viver bem, se comunicando bem e viver alegremente e plenamente. Muito obrigada a todas, Deia, Alci, Robério, Valéria, muito obrigada, Geise, todo mundo, Sofia, Vivian, todo mundo que esteve aqui com a gente, Paulinha, Ricardo, Andresa, todo mundo, muito obrigada. Quarta-feira que vem tem mais. Toda quarta, 21 e 12, Keila. Eita, muito amigo. Amo vocês, gente. Obrigada. Foi maravilhosa a noite. Espero ter você aqui muitas outras vezes com a gente, porque o seu assunto também é muito importante e enriquecedor para todo tipo de relacionamento. Obrigada. Muito obrigada, Tia Rai. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui com a gente. Beijo, gente. Até a próxima quarta-feira. Até quarta. Beijo, Vi. Beijo, Tia Rai, Rick. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.